O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelista dicta, deleandro nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui da nossa catedral, presentes aqui na nossa missa, também quem nos acompanha com esta gravação, no Evangelho de hoje, Jesus, ele nos dá basicamente dois ensinamentos, dois fundamentos. Primeiro, a ideia da lâmpada que não foi feita para ser colocado debaixo da cama ou debaixo de um caixote, mas que fique no lugar visível e brilhe. Ele vai dizer: assim é a nossa fé, assim é a vida de um cristão, deve brilhar em meio a este mundo de trevas, Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por isso que a vossa fé brilhe e que os homens, vendo as vossas boas obras, deem glória ao Pai que está no céu. Jesus aqui falando do nosso testemunho, da alegria que nós devemos manifestar em sermos cristãos. Esse é o grande legado de um cristão. O Papa Francisco fala um pouco disso, mas bem antes dele, lá nos primeiros séculos, logo no início da igreja, nós víamos a alegria que tomava conta de um coração quando se tornava cristão, quando se tornava seguidor de Jesus. Naquele tempo, no início da igreja, a festa batismal era junto com a festa da Páscoa. Então, os batismos eram realizados na festa da Páscoa, como ainda é o certo, mas um pouquinho diferente hoje. Então, logo depois de celebrar a Páscoa, a igreja tinha diversos novos cristãos que aderiam à fé e recebiam ali naquele momento o batismo. E era interessante porque era proibido ser cristão. Os cristãos faziam de tudo para esconder que eram cristãos, porque era uma fé clandestina. Mas bastava olhar no rosto de quem saía da liturgia, de quem estava frequentando a Eucaristia, que era escondido, era nas casas. Quando via o rosto das pessoas, já sabia: é cristão. A alegria no rosto, a felicidade. E claro, não negavam. Se perguntasse se eram cristãos, não negavam, porque não negavam a sua fé. Então a fé, ela era visível pela vida da pessoa, Os cristãos tentavam esconder que eram cristãos, viviam de forma clandestina, mas todo mundo sabia, porque o cristão tinha a vida própria de cristão, os valores próprios dos cristãos, que eles não negavam e não renunciavam, mesmo ante as ameaças de morte. Então, esse primeiro momento aqui do Evangelho, essa primeira parte diz com relação ao nosso testemunho, Que nós testemunhemos a alegria de sermos cristãos, que nós manifestemos a nossa esperança na vida eterna com as nossas atitudes, mas também com o nosso sorriso, com a nossa alegria, sermos felizes por sermos cristãos. E depois, a segunda parte, Jesus fala da retribuição daquilo que nós oferecemos. Aqui é uma coisa muito importante para nós, porque nós vivemos uns tempos em que o egoísmo está tão enraizado na nossa cultura, está tão enraizado em tudo que nos cerca, que dificilmente nós temos a ideia primeiro de que nós temos que doar alguma coisa. A primeira ideia que nós temos é: o que eu vou ganhar com isso? É a primeira pergunta que se faz. E isso vem para a nossa fé também.
Olha, faz a novena tal que você alcança isso. Faz a oração X que você alcança aquilo. Seja devoto do santo tal que você vai ser livre dos problemas. Eu só pergunto o que eu vou ganhar com isso. Mas Jesus está dizendo: o que você faz, isso é o que você vai receber. O que você oferece, com a medida com que você medir o outro, é a medida com que você vai ser medido. O que eu tenho a oferecer ao outro é aquilo que vai ser me dado. E Jesus fala: e vai ser dado um pouquinho mais. Eita, aí né? Eu ofereci misericórdia, então será oferecido misericórdia com um pouquinho a mais. Eu ofereci reprovação, então vai ser me oferecido de volta a reprovação com um pouquinho a mais. Quando nós quisermos fazer um exame de consciência e perceber o que eu vou receber de Deus no final de tudo, este evangelho nos diz que é aquilo que eu ofereci a vida toda. O que eu vou receber de Deus é o que eu ofereci a vida toda. Qual é a medida com que Deus vai me medir? Deus é infinitamente misericordioso, mas a medida que Ele vai usar, a régua que Deus vai usar para medir as consequências daquilo que eu fiz, é a mesma régua que eu usei a vida toda para medir os irmãos. O Evangelho está dizendo isso para nós. Com a medida com que você medir, você será medido. Ou seja, o amor que eu ofereço é este que será derramado sobre mim. O que eu estou disposto a oferecer? Em primeiro lugar a Deus, claro, sempre, mas também ao próximo. O que eu estou disposto a entregar? Em primeiro lugar a Deus, sempre, mas também ao próximo. Tudo isso vai me ser retribuído. É interessante nós pensarmos uma coisa. E São Paulo, em diversos momentos, fala sobre isso. São Paulo, ele compara a vida eterna com uma coroa que será reservada. A coroa, comparando ali com os jogos romanos, né, com as Olimpíadas. E ele diz, né, nós corremos, mas não corremos como eles que correm por uma coroa perecível. Nós corremos, e a vida é essa luta, essa corrida, mas para receber uma coroa imperecível, que é a vida eterna. Porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então essa é a máxima, essa é a ideia. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, quando eu penso que Deus retribuirá segundo as minhas obras, isso para mim é um motivo para eu ficar alegre ou preocupado? Quando eu penso que tudo aquilo que eu fizer nesta vida eu vou receber em troca da parte de Deus, é motivo para eu ficar alegre ou ficar preocupado? É a grande pergunta que nós temos que fazer. Porque no final de tudo, é a nossa vida que vai estar diante de Deus, né? Aqui ele fala: não há nada que não será manifesto. Quando nós partimos dessa vida, nós estaremos diante de um tribunal. Nós estaremos diante de Jesus. E a nossa vida toda vai passar diante de nós, né? A gente até brinca, né? Fala, vai ter um telão que vai passar tudo que nós fizemos. Aquelas coisas mais escondidas, é claro, é nós e Deus, né? Às vezes a gente pensa assim: poxa vida, mas será que vão revelar os meus segredos diante da comunidade que está aqui? Não. Eu e Deus, nós dois ali. Mas vai passar tudo lá. Quando a gente pensa que está completamente sozinhos e ninguém está vendo nada, vai ser tudo revelado. E eu costumo brincar, dizer que foi feita agora uma atualização, que agora também aceita as mensagens do WhatsApp, também passam lá com foto e vídeo, tá? Tudo vai estar lá nesse telão. Então não há nada de descoberto que não será, não há nada de encoberto que não será descoberto, porque diante de Deus estará a nossa verdade, a verdade do nosso coração, a verdade da nossa vida. Talvez entre nós até nos enganemos, nós até podemos fingir o que não somos de fato, mas diante de Deus, é diante deste que nós temos que abrir o nosso coração e mostrar a nossa verdade. Porque se nós fizermos isso agora, aqui, nesse mundo, Ele pode transformar a nossa vida. Nós abrimos o coração e dizemos: Jesus, eu não consigo perdoar o meu irmão, olha aqui a condição em que eu estou, a graça dele me alcança. Senhor, eu não consigo vencer tal coisa, a graça dele me alcança. Então sejamos verdadeiros com Deus, porque Ele pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.